Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, nesse dia lindo e santo, do dia 15 de agosto de 2025. Nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bênção! Hoje também nós oramos a oração do Salmo 91 e também consagramos a água da aliança. Por isso, deixe sua garrafinha de água aí perto de você. No final nós estaremos orando, e consagrando a água da aliança. Amém? Que bom, seja bem-vindo, você irmão e irmã, que vai assistir ao vivo conosco. E seja bem-vindo você irmã e irmão, que vai assistir ao decorrer do dia pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe hoje e para sempre. Amém? Quem já está aqui conosco, Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos que estão entrando, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a santa leitura nessa manhã, Mateus 19, a partir do versículo 13, a partir do versículo 3, que vai dizer assim: Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: É permitido que o homem de você e da sua mulher, por qualquer motivo? E ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la ir embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E eu digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto pela imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos disseram: Se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm a condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos pelos homens, e outros se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar, que aceite. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Denise Souza, Deus abençoe sua vida, minha irmã, nessa manhã. Cosme Souza, Deus abençoe a sua vida nessa manhã também. Engraçado, a Denise é Souza com S, e o irmão Cosme é Souza com Z. É só vitória, né? Deus abençoe vocês. Gente, eu deixei meu óculos em algum lugar e não estou lembrando aonde. Amados, esse evangelho de hoje é um evangelho muito sério, né? É um evangelho que nos leva a refletirmos sobre o cuidado de Jesus com cada tema e cada assunto que era-lhe chegado, seja para ensinar os discípulos, como nós vimos na quarta-feira, muito bem o Evangelho de Mateus 18, sobre como tratar o pecador, como um teste, como os fariseus costumavam a fazer com Jesus. Os fariseus tinham um coração petrificado. Um coração não era... Os corações dos fariseus eram corações totalmente fechados.
Por isso nós precisamos aprender com Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus era manso e humilde de coração. Eu preciso ter o meu coração aberto para aprender as coisas do reino de Deus. Eu preciso ter o meu coração, amados, totalmente voltado para aprender as coisas de Deus, vivenciar as coisas de Deus. Eu não posso ter o meu coração fechado como aqueles fariseus. Aqueles homens vêm trazer um questionamento a Jesus, não porque eles queriam aprender, mas eles queriam tentar culpar Jesus se Jesus falasse alguma coisa contra a lei de Moisés. Porque sabemos bem, né, somos sabedores, que se alguém levanta um falso contra a lei de Moisés e há 2 ou 3 testemunhas reunidas, aquela situação é levada em julgamento e a pessoa era morta. Então, eles não estão com o coração aberto para falar do tema. Eles estão com o coração fechado, petrificado. E você e eu nessa manhã? Estamos com o nosso coração de qual forma? Como é que você tem recebido a palavra de Deus? Com o coração fechado, dizendo, não, eu já ouvi tanto dessa palavra, não preciso mais aprender. Ou será que você está com o coração aberto, falando, Senhor, mais uma vez, me ensina dentro dessa palavra. Nós precisamos, amados, ter isso em nossa mente. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós precisamos, amados, dessa manhã, entendermos que nós fomos feitos para a glória de Deus. E se nós fomos feitos para a glória de Deus, cada evangelho lido, cada palavra lida, Deus falará contigo e te ensinará todas as coisas. E eu preciso o quê? Aprender com as verdades de Deus. Quando aqueles homens chegam com essa questão do divórcio para Jesus, eles queriam tentar confundir Jesus de uma tal maneira que Jesus falasse alguma coisa contra isso ou a favor disso. Só que Jesus, ele é muito enfático, ele era conectado com o Pai. E eles, quando traz esse tema para Jesus, Jesus responde eles dentro da lei. Por quê? Porque casamento para Deus é irrevogável. O que Deus uniu, não separe o homem. Casamento para Deus é uma aliança. Uma aliança, amados, indissolvível, que não se dissolve. E aí aqueles discípulos, aqueles fariseus, eles perguntam, mas por que Moisés deu carta de divórcio? E aí Jesus entra numa chave, né? E fala, Moisés deu a carta de divórcio por conta do coração duro. O projeto real é para sempre. Quando Deus viu que o povo endurece o coração, endurece a alma, vem Deus e abre um colchete através de Moisés e entrega a carta de divórcio. Porque o que estava acontecendo naquela época da lei, a gente precisa contextualizar a época da lei para entender o divórcio no Novo Testamento. A época da lei, por qualquer coisa que o homem se desagradasse, ele acabava o quê? Repudiando a sua esposa.
O que era um repúdio? Mandava embora. E aquela mulher ficava totalmente presa, ficava totalmente coligada àquele homem, sendo que aquele homem não a queria mais. Olha a situação das mulheres que eram repudiadas. Elas não estavam liberadas a casar de novo e elas não tinham seu marido para cuidar delas. Muitas se tornavam o quê? Prostitutas. Porque nós estamos falando em um tempo onde as mulheres não tinham vez e voz na sociedade como hoje. Onde se tornam independentes, vão trabalhar. Então elas eram repudiadas, porque repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Então Deus, olhando para a dureza do coração humano, porque o que destrói um casamento, o que destrói um ministério, o que destrói, amados, um projeto é o coração duro. O coração do homem, quando se torna duro, ele não dá lugar para o Senhor trabalhar. Então vem Deus, pela sua infinita misericórdia, já no Antigo Testamento, e fala para Moisés sobre a questão da carta do divórcio. A carta do divórcio era um documento oficial em que aquele homem estava liberando aquela mulher. E aí, amados, o coração daqueles discípulos, né, ou melhor, daqueles fariseus, também eram corações duros, como dos seus descendentes do passado. E eles não conseguiam entender que não dava para eles questionar Jesus. Se eles quisessem aprender com Jesus, eles aprenderiam. Mas eles vêm tentando sempre questionar. E o que eu aprendo nessa manhã? Eu não posso ter o meu coração duro. Eu não posso ter minha vida, uma vida que não louva o Senhor. Eu preciso ter um coração aberto para quê? Para que todo projeto de Deus na minha vida seja um projeto na essência. Seja um projeto verdadeiramente que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou com o meu coração aberto. Quando nós entendemos que o nosso coração aberto move o coração de Deus, as coisas acontecem. Por isso precisamos aprender aqui com Jesus. E Jesus não dá mole para aqueles homens. E Jesus fala, olha, a carta de divórcio é um cochete, porque o projeto original é que o casamento seja para sempre. E aí Jesus vai dizer que o único modo, né, do homem e da mulher se separar fosse por causa da imoralidade sexual, o adultério. E quando Jesus recrimina o divórcio, quando Jesus fala sobre o original do projeto, aqueles homens falam, mas essa palavra é muito dura. Então era melhor que não se casasse. Aí Jesus ele vai entrar em outro tema. Você veja, esse evangelho ele fala de 2 temas. Casamento, 3 temas na verdade. Casamento, divórcio e sobre vida a sós. Quando eles falam assim, era melhor que ficasse só, não casasse. O que Jesus vai falar? Nem todos entendem essa situação. Nem todos foram chamados para viver só. Mas existe o ministério daqueles que Jesus chamou para viver só. Né? Os eunucos. Né? E Jesus vai falar, uns foram feitos pelos homens, outros ainda por causa do reino dos céus. Então, nós precisamos entender que cada um foi chamado por uma coisa. E nós só precisamos entender que eu estou dentro da vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que eu preciso estar com o meu coração aberto. Não para aprender com o homem,
mas aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor nessa manhã nos ajude, amados. Que o Senhor nessa manhã nos conceda a graça de sermos homens e mulheres que aprendem com Jesus, manso e humilde de coração. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos orar. Tem uma notícia muito boa para dar aqui no Manhã que Evangelho, né? Cosme está aí, Cosme vai poder consolidar. Pastor Damião está bem melhor, para a glória de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram pelo pastor Damião, né? Já vamos dizer que a situação já regrediu muito, né? A gravidade já regrediu muito, né? Já estão desentubando, né? Pastor Damião, já estavam nesse processo de desmame, e graças a Deus e as orações dos santos, né? Nós estamos vendo a mão de Deus agindo. Então vamos continuar orando nessa manhã pelo irmão Renato, que está passando por uma situação de câncer, um tratamento. Vamos continuar orando pelo pastor Damião. Vamos continuar, irmãos, nessa manhã orando uns pelos outros, né? Eu oro por todos vocês, né? Vou falando nome um por um aqui de vocês, né? O pessoal que assiste a live sempre, né? Que a gente já criou aquele vínculo de comunidade orante, né? Vocês nunca estão esquecidos em oração. Cleide Luiza, Vanilda Ramos, Cosme Souza, Daniele, Denise, irmã Rani, né? Patrícia, Ramon, todas essas pessoas sempre estão aqui no altar sendo mencionadas. Então vamos orando uns pelos outros e Deus vai nos dando vitória. Vamos orar nessa manhã. Você que está aí na consagração da água, coloque a sua água aí pertinho de você, para nós estarmos consagrando a água, e depois nós estaremos fazendo a oração do Salmo 91. Amém? Falemos com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela se estende de geração para geração. Eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade de hoje. Quero te agradecer nessa manhã, Senhor, por ouvirmos esse evangelho tão sério, falando sobre divórcio, casamento, vida a sós. Pai amado, e nós queremos pedir que nós queremos ter o nosso coração aberto. Nosso coração aberto para aprender. Nosso coração aberto para viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós queremos orar nessa manhã, Senhor, pedindo ao Senhor que esse evangelho se cumpra em nossas vidas. Quero te pedir nessa manhã, Deus amado, na verdade te render graças pela vida do pastor Damião, que ali passou pelo vale da sombra da morte, mas nós estamos vendo a Tua mão agindo e reagindo sobre a vida do pastor Damião. Continua, Senhor Deus amado, fazendo a Tua obra. Continua cumprindo, Senhor, o Teu querer na vida do pastor Damião. Eu oro, Senhor Deus amado, também pela vida do irmão Renato, que se encontra, Deus amado, no tratamento de câncer. Deus, que o Senhor seja com Teu filho, que o Senhor dê força a ele, dê estrutura. Nós não sabemos qual é a Tua vontade, Deus, para a vida do Teu filho, mas nós oramos, porque nós oramos, Senhor Deus amado, sempre, Deus amado, porque o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. Eu oro, Deus, pelo Renato nessa manhã, oro, Deus amado, pela Elizabeth, pedindo ao Senhor que vá de encontro a esta mulher também. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe as suas necessidades. Que o Senhor venha, Deus amado, abençoar. Oro, Deus, essa manhã, Deus amado, por cada irmão e irmã que está assistindo aqui conosco, Senhor, ao vivo, aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. Seja a Tua bênção sobre a vida de cada um e cada uma no nome do Senhor. Quero, Deus amado, nessa manhã, Deus amado, te pedir pela igreja, Senhor.
espalhada pela face da terra, por todos os enfermos, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Pedimos a tua bênção no dia de hoje, pedimos a tua graça no dia de hoje, e que tudo, Senhor, aconteça de acordo com a tua vontade e o teu querer. Consagra nesse momento a água da aliança, a fim, Deus amado, que a água que nós iremos beber, aspergir ou derramar, não seja apenas Deus amado, a composição do H2O, mas seja a unção do Senhor. O poder de Jesus desça sobre esta água e sejamos, Deus amado, tão abençoados que possamos voltar para dar testemunho de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Consagra, Senhor, a água e abençoa nessa manhã, porque nós cremos no teu poder e porque nós cremos na tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos também, Senhor Deus amado, nessa manhã pelos governantes, oramos nessa manhã pelo nosso país, pedindo a tua bênção e pedindo a tua paz. Tudo isso nós oramos, Senhor, crendo na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-aça com as suas penas, sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, que não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Um dia abençoado para vocês, no nome do Senhor. Voltamos segunda-feira com mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz. Tchau, tchau.